30 dias com o Julian. O objetivo dessa saga de 30 dias é mostrar como mudar a minha relação com comida, que talvez faça sentido para você. Esse vídeo ele vai ser um pouco maior comparando outros, porque eu vou contemplar quarta, quinta, sexta e ontem. Vou contemplar todos esses dias aqui trazendo alguns relatos. E principalmente a interpretação com comida e por que que a gente, eu no caso, uso a comida como uma válvula de escape quando mentalmente eu estou cansado, mentalmente eu estou exausto, quando eu estou ansioso e a percepção que eu tenho em relação à comida. Beleza? Ótimo. Então, eu vou contar situações que aconteceram essa semana. Na terça-feira, eu cheguei a casa e minha esposa tinha trazido bolacha, sabe aquela bolacha caseira? Aquela bolacha que tem um recheio de goiaba? Delícia, meu Deus. E ela saiu com uma amiga pra fazer um café numa padaria e tal. E eu cheguei em casa. Eu cheguei a casa depois do jiu-jitsu às 10 horas da noite. Eu cansado mentalmente, exausto do trabalho. E é o período que eu sinto mais fome. E se eu sinto mais fome, quer dizer que eu estou mais cansado mentalmente. Porque quanto mais cansado nós estamos, que é principalmente essa parte aqui frontal do cérebro, que é chamada de córtex pré-frontal, que ela é responsável pelo nosso raciocínio e tomada de decisões e também decisões importantes, eu estava cansado. E aí eu cheguei em casa e aqueles 2 pacotes de bolacha estavam em cima da nossa bancada ali na cozinha. Eu olhei, pensei, pô, tem bolacha. Faceiro, faceiro, vou comer, vou comer. Fui tomar banho, fiquei pensando naquilo, porque até então, até eu não ver as bolachas, eu não fiquei com vontade. Então, quando eu vi as bolachas, eu fiquei com vontade. Não sei se acontece pra você também. E eu fiquei com vontade. Mas eu sabia que eu tinha me comprometido comigo mesmo, porque eu não ia sair da dieta durante a semana. Então eu fui lá, coloquei os 2 pacotes numa sacola, fechei a sacolinha e botei abaixo da bancada, ali no armário que a gente tem. Fiz a minha refeição e fiquei pensando na bolacha. Fiquei pensando, 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 pensando. E a minha cabeça, quando estou cansado, ela fica inclinado à comida em si, inclinada à comida em si, mas principalmente a doce. Então aquela vontade não passava, aquela vontade não passava. Oi. Tá gravando? Tô. Vamos assistir um filme. Vamos. Só vou acabar aqui rapidinho. Vai só uma câmera. Tá. E aí eu tava com essa vontade, isso, aquilo. E peguei meio pote de iogurte de whey, daquele da Nestlé, pequeno cremoso que eu gosto. Aí coloquei uma metade daquele pote, metade da porção de whey dentro de um potinho. Aí coloquei um pouquinho de whey, mexi e comi aquilo com uma mão. Passou a vontade do doce. Mas eu sabia, se eu continuasse ali, porque a minha esposa já tinha ido dormir, se eu continuasse ali, eu iria comer mais. Eu iria comer mais, porque muitas vezes já aconteceu de da minha esposa ter ido dormir e eu ter ficado na cozinha porque eu estava pensando em comida. E aí, como consequência, eu comia mais. E aquilo ao mesmo tempo me frustrava, me deixava chateado porque, pô, eu sou personal, como é que eu vou ter essa dificuldade? Mas eu tenho. E essa vozinha na cabeça, ela começa e ela aumenta ou expande geralmente quando eu tô cansado mentalmente. Então, na terça-feira à noite, não comi. Quarta-feira, durante o dia, a minha esposa estava trabalhando e tal. E aí eu saio para trabalhar às 6, depois volto para casa entre 11 e meio-dia, cheguei em casa às 11, fiz a minha refeição, levei a nossa pequena, que é uma salsichinha bela, para passear. E depois eu comi, fiz o meu almoço.
comi, fiz a minha refeição, aquela que eu mostrei pra você no vídeo anterior. Mas eu sabia que ali embaixo tinha as bolachas e eu não resisti. Mas o que eu fiz dessa vez de diferente? Eu, eu tive um trato comigo. Se eu tô com vontade, eu vou comer. Fiz a minha refeição completa: arroz, frango, salada, legumes, verduras, enfim. Fiz a minha refeição completa. Fiquei com vontade ainda da bolacha? Fiquei. Então eu peguei um potinho desse tamanho assim, pequeno, 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 para não encher até a borda pela quantidade, porque a nossa percepção, né, quanto mais quanto maior for o prato, maior será a quantidade de comida que a gente vai comer. Perceba isso. Se você quer diminuir a quantidade de comida, pegue pratos menores. Então eu peguei um potinho desse tamanho, coloquei 2 porções, 2 unidades de cada bolacha, porque tinha uma que tinha o, o recheio de goiaba e a outra estava mergulhada no chocolate. Meu Deus do céu. Enfim. E aí eu peguei 2 porções de cada, mais um café. E vim aqui, né, na minha mesa para trabalhar. Comi aquelas bolachas de uma maneira devagar e deu certo, deu certo. As outras refeições foram ok, não saí da dieta, a comida não me... Pensar em comida não me incomodou. Já na quinta-feira, aí foi mais intenso, mais pesado mentalmente, porque geralmente quinta-feira é o dia que eu tenho mais dificuldade com a comida, porque é o cansaço da semana que passa. Então foram até a quinta-feira, são 3 treinos de musculação, mais 2 treinos de jiu-jitsu, e na quinta-feira eu tenho que treinar também. Às vezes na quarta-feira eu descanso o treino de musculação, aí para treinar no final de semana. Mas na maioria das vezes treino 3 treinos de musculação, mais 2 treinos de jiu-jitsu. Cheguei a casa, repeti a mesma rotina, que foi chegar a casa, comer, levar a Bela para passear. E eu sabia que os pacotes estavam lá embaixo. E aí foram porções maiores. Foram 2 vezes comparando o que eu tinha comido no dia anterior. Mas, minha esposa em alguns momentos já tinha brigado comigo sobre eu não deixar comida para ela ou comer tudo que tem em casa. Dessa vez eu consegui pegar porções um pouco maiores que terça-feira. Não, que quarta-feira. Mas eu deixei para ela. Então, para mim, isso foi uma foi uma vitória. Que aí são as pequenas vitórias que eu falo aqui com vocês. Foi uma vitória. Foi uma vitória, porque se fosse antes eu com certeza teria comido todos os 2 pacotes num dia só. Num dia só. Ou no máximo 2, e não teria deixado nada pra ela. E essa vez foi uma vitória. Foi uma vitória porque eu deixei pra ela e eu comi aquelas bolachas e parou. Cessou a vontade doce. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui é uma questão que não é só na bolacha, né? Não é só isso. É nas outras refeições que você faz. É na maneira com que você lida com a comida. Eu não tive nenhuma restrição com comida na minha criação. Nenhum problema. Tanto que semana passada meus pais vieram e eu não tive restrição alguma com isso. Até conversei com eles, dei risada e tal. Perguntei por que eu era assim. Minha mãe disse que eu nunca tive restrição nenhuma com comida, mas eu fui criado sozinho, então isso pode ser um indicativo de não deixar porções para minha esposa, por exemplo. Pode ser, não sei. Mas eu, hoje adulto, Julian, preciso lidar com isso. Preciso, porque eu tenho um objetivo corporal. Eu tenho um objetivo corporal. Eu quero ter um corpo bacana, eu quero ser mais exemplos para os meus alunos, eu quero mostrar para as pessoas que não é só treino e alimentação, não é só treino e dieta. É os seus hábitos que transformam o seu corpo. Não só seu corpo, mas a vida que você merece. E depois, quinta-feira, foi isso, ok. Sexta-feira, deixa eu ver, sexta-feira, me comportei,
não saí da dieta, segui o que tinha que fazer. E a minha esposa fez hambúrgueres para nós. E foi da mesma forma, porque eu fiquei bem feliz comigo, porque eu segui a dieta, eu segui tudo certo, e à noite. O que acontecia quando a gente comia hambúrguer outras vezes? Eu comia o meu hambúrguer e comia metade do dela, porque ela não consegue comer o inteiro. E dessa vez foi bem bacana, porque eu comi só o meu e não senti vontade de comer mais a porção dela. Então foi mais uma vitória. E outra, gosto sempre de tomar vinho, gostamos de tomar vinho na sexta-feira, que é o nosso momento de casal. E a bebida ela acaba te tornando, libertando um pouco mais de, de raciocínio, digamos. Ela te desinibe, ela tira alguns comportamentos. Então é a mesma coisa quando tu fica faceirinho. Tomei 2 taças de vinho e me mantive pleno, não quis comer mais. Apesar que ela tinha comprado chocolate, aquela sacana. Ela comprou chocolate, comprou 3 chocolates e eu comi só um. Só um. Me controlei também. Fiquei muito feliz. E foi isso. Na terça, na quarta. Ô bebê, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa é a Bela. Essa é a Bela. É o terror, é o terror. Vai, vai. Então eu consegui me controlar na terça, quinta e sexta. Foi bacana, foi legal porque eu gostei disso. E agora no sábado. Sábado foi um dia que a gente geralmente faz alguma janta pra nós, alguma janta pros amigos. E nesse sábado eu novamente segui a primeira refeição correta, depois eu fui treinar e depois eu fui almoçar com um amigo. No almoço eu comi coisas diferentes que geralmente eu não como, por exemplo, um frango à milanesa, um pedaço de carne diferente, mas eu comi comidas, mas não ao ponto de me encher como eu fazia antes. Foi diferente. Então, eu comi. E foi aqui perto do mercado que tem em casa. Mas o grande detalhe foi: no lugar que nós estávamos, tinha uma loja da Cacau Show do lado. E eu gosto muito de chocolate. E antes do almoço, eu já estava pensando em comer chocolate. Eu já estava pensando em comer chocolate. Já estava. E eu percebi que eu estava começando a ficar ansioso. Eu almocei, mas eu continuava ansioso. E no final, saindo, eu pensei no chocolate. Pensei, mas eu disse: não, eu não quero. Cheguei em casa e compartilhei com a minha esposa. E eu não comi o chocolate, não comprei, porque ali é muito fácil você comprar o chocolate. É muito fácil, porque o hábito ele se torna prático. E eu sei que eu ia ficar muito frustrado se eu comesse chocolate naquele momento. Porque eu sabia que tinha sobrado de uma noite anterior, eu sabia que eu ia comer à noite. Eu sabia, então eu ia comer chocolate 2 vezes. Não é pelo fato de treinar que eu posso comer chocolate, não. É o fato de controlar isso que eu quero decidir se eu quero ou não comprar ou comer o chocolate. Eu quero decidir isso. E quando a gente fala de hábitos, a gente fala de coisas que a gente não controla. Não controla. Mas eu quero escolher isso. E isso, espera só um pouquinho. Vai ver. Vem cá. Vai. Já vou lá com vocês. Vai, já vou. Aqui, cheguei. Então, é algo que eu quero decidir. E não vai, eu não vou editar essa parte não, azar. É um diário, é uma coisa que eu quero explicar pra você, é uma coisa que eu quero mostrar, é uma coisa que tem que fluir naturalmente.
nesse caso, eu quero escolher o que eu como. Eu não quero que a comida vença, como já aconteceu várias vezes, como eu coloquei a minha ansiedade na comida, como vários episódios que aconteceram em eu comer metade de um saco de pão, de um pão fatiado, comer metade do saco da embalagem, junto com metade de doce de leite. Já aconteceu, pô, e isso me deixa muito frustrado. Porque eu sou exemplo, eu preciso ser exemplo. Então, como é que eu vou passar para as pessoas que eu não consigo me controlar, eu não escolho isso? Eu preciso entender que eu controlo a comida e não ela me controla. E quando isso está ajustado, todo o redor fica mais fácil. Porque eu controlo o que é mais difícil para mim. Eu controlo. É a mesma coisa quando você, mas eu não gosto de musculação. Não tô pedindo se você gosta. Você tem que fazer. Simples assim. Mas não, é simples assim. É simples. Tem que fazer. Tem que fazer, tem que criar rotina, tem que cuidar do seu corpo. É a mesma coisa. Todo dia você quer trabalhar? Não, mas você vai. Vai. É exatamente isso. Não é porque você não gosta que não precisa ser feito. Você precisa fazer. Ninguém tá aqui dizendo, eu não tô aqui dizendo que você precisa ser um atleta, ter um corpo grande, definido, ou uma musa fit. Não. Mas é para mudar a sua relação com a comida para você conquistar o corpo que você merece. É simples, porque a comida é como se fosse uma droga se você não cuida dela. É a mesma maneira, pô, é a mesma maneira. E aí no sábado eu fiz a minha refeição, combinamos de fazer um churrasco, tomaram umas cervejas, eu e minha esposa, e fizemos churrasco também. Nós somos em dois, eu comprei 1,5 kg de carne, e eu fiz toda a carne, comemos, mas como foi diferente, eu falei pra minha esposa, vou tirar a carne da minha frente, porque senão eu vou comer tudo. E tirei a carne da nossa frente para comer menos quantidade de comida. E aí eu consegui controlar aquilo, mesmo tendo o álcool na cabeça que diminui algumas atitudes que você teria diferente. Por exemplo, como, já que eu tô bebendo, então eu vou comer o que eu quero e foda-se, né? Então esse foi o relato de 4 dias, terça, quinta, sexta, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 5 dias. 5 dias. Ou não, quarta. A partir de quarta foram 4 dias. E o de hoje eu vou postar amanhã. Então me diz aí o que você achou. O que pra você tem dificuldade também em relação com comida. E relembrando, o que eu falo aqui sobre comida é sobre também qualquer outro hábito. Bebida, cigarro, ficar vendo as redes sociais, ficar muito tempo no Instagram, na outra rede também, na rede vizinha. Então é sobre qualquer outro hábito que seja desconfortável para você e você sinta que quando você o faz, você sente uma frustração. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Até a próxima.